Bom, gente, então a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre lajes maciças, tá? Hoje a gente vai focar na parte do que diz respeito ao pré-dimensionamento. A gente vai só relembrar alguns conceitos de pré-dimensionamento e a gente vai ver como que nós vamos calcular, tá, as ações que atuam sobre essa laje. Então, até então, a gente só falou de dimensões de peças, chegamos a fazer alguns exemplos de dimensionamento e detalhamento, né, como a gente fez na aula passada, mas apenas com momentos que já eram conhecidos. A gente ainda não transformou a nossa estrutura, né, em um carregamento, porque o que é que a gente vai ter que fazer, que a gente começa a fazer a partir de agora, né? A gente tem aqui a nossa estrutura, que é formada por pilares, vigas, né? E aqui a nossa lajezinha maciça, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui em cima da laje é onde todo mundo chega pisando, né? Onde a gente até brincou que o Gabriel vai chegar aqui dançando zumba, né? Para se divertir a beça. Então, é a laje que recebe, que absorve todos os esforços externos que a gente vai aplicar, né, todas as nossas cargas que a gente vai aplicar sobre a nossa estrutura. Então, assim, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender a pegar essas cargas aqui, né, que o meio aplica na nossa estrutura. A gente vai começar a aprender a pegar essas cargas que são atuantes na estrutura, na nossa laje, e transformar essa carga aqui em cargas, né, em ações que cada estrutura dessa vai receber. Então, a laje, ela recebe uma carga e a gente vai transformar essa carga em unidade de quilonewton por metro quadrado, ou seja, é uma carga por unidade de área. Ok? A viga, ela recebe uma carga que vai ter dimensão de unidades, né? Quilonewton por metro. É uma carga por unidade de comprimento. E o pilar e as fundações, eles recebem uma carga em quilonewton, ou seja, é uma carga concentrada, tá? Então, nosso trabalho aqui, que começa hoje, ele vai ser, né, condiz aí em que a gente agora vai pegar essa carga aqui, essas ações, né? A gente vai pegar o Gabriel, que tá aqui dançando zumba em cima da laje, e vai transformar ele em cargas. Na laje ele vai atuar em quilonewton por metro quadrado, na viga vai ser quilonewton por metro e no pilar vai ser, tá? Nos pilares na fundação vão ser aí cargas em quilonewtons. Então, assim, vamos começar hoje falando só da parte de cálculo de ações próprias da laje mesmo, e depois a gente vai adicionando aí esse efeito do carregamento, tudo aos pouquinhos, tá? A gente começa hoje e vai a semana que vem inteira ainda vendo essa parte de dimensionamento de lajes, cálculo de ações em lajes, que é super importante a gente saber bem direitinho como que faz essa metodologia. Então, como a gente já viu, né, o pré-dimensionamento da laje maciça, ele consiste em a gente determinar a altura da laje, né, o nosso H. Aqui está a vista dela em corte, né? E essa altura da laje, ela vai ser função da altura útil do elemento, do diâmetro da barra transversal que a gente adotar e do cobrimento da nossa estrutura, né? Lembrando que o cobrimento é essa camada aqui, que envolve toda a nossa armadura, né? É o cobrimento que protege a nossa estrutura das intempéries físicas, né, do ambiente, da agressividade ambiental. Então, tudo isso aqui que está protegendo a armadura, essa camada mais exposta aqui, é o que a gente chama de cobrimento. A nossa altura útil, ela vai da borda mais comprimida do elemento, né, da borda comprimida do elemento até o centro de gravidade aqui
da armadura de tração, tá? Então, aqui é o centro de gravidade da armadura longitudinal ou da armadura de tração. Elemento submetido à flexão, aqui a gente tem zona de compressão e aqui a nossa zona de tração, ok? Então, aqui, ó, quando a gente vê esse elemento aqui, o que é que a gente tá vendo? Eu tô vendo um corte de uma laje, tá? Que é armada em duas direções. Então, eu tô vendo ela aqui cortada só de um lado. Então, quando eu corto a minha laje e olho por um lado, eu vejo armaduras transversais, né? E eu vejo a outra armadura da outra direção passando por cima, que é exatamente essas linhas aqui, que é a nossa outra armadura na outra direção, ok? E aí a gente viu, né, que o somatório dessas três grandezas vai dar aí a nossa pré-dimensão da altura da laje. Lembrando que o D é a altura útil e quando a gente não conhece, né, as dimensões, obviamente, a gente tem como estimar, né, esse valor. Então, quando a gente não tem o dimensionamento feito ainda, a gente vai fazer uma estimativa do valor da altura útil da laje e a gente calcula dessa forma, tá? 2,5, né, menos 0,1 vezes o N, que é o número de bordas engastadas da laje, e isso aqui depende da vinculação do elemento, vezes o L asterisco, né, vezes dividido por 100. O L asterisco, por sua vez, é o menor valor entre Lx e 0,7 de Ly, onde Lx sempre vai ser o menor vão e Ly sempre vai ser o maior vão, independente da direção em que esses vãos estejam, né, da direção dos vãos, tá? Então, sempre o menor vão a gente chama de Lx, sempre o maior vão a gente vai chamar de Ly. Então, essa aqui é a forma do pré-dimensionamento, tá? Para as lajes. Então, agora a gente vai começar a calcular os esforços nas lajes, né? O que é que acontece na laje em si. Então, a gente vai considerar as ações que acontecem na laje. Essas ações, elas geram reações nos apoios, tá? E essas reações nos apoios, elas vão causar momentos fletores, tá? Esses momentos fletores, eles existem tanto na laje, quanto existem nas vigas também, ok? As reações de apoio, o que é isso? Como a gente já viu aula passada, laje se apoia em vigas, né? E vigas se apoiam em pilares. Então, a reação de apoio de uma laje, ela é exatamente a carga que vai atuar na viga. Então, o que é que a gente tem? Eu tenho aqui uma laje. Tá? E aí, essa minha laje, ela vai se apoiar sobre uma viga que tá bem aqui. Eu vou colocar aqui embaixo só para ficar mais fácil de entender. Ela vai se apoiar aqui, nessa viga que tá pontilhada aqui. Eu deveria ter feito de outra cor. Vou fazer aqui de roxo, tá? Ela se apoia aqui, ó, no elemento de viga. Desse lado. E desse ladinho aqui, ok? Então, aqui é a nossa laje e aqui é a nossa viga. Então, a carga da laje, ela vai se distribuir aqui todinha, né? Em formato de carga por unidade de área. E aí, essa minha carga aqui, que tá na laje, a carga da laje, que é uma carga por unidade de área, é a carga que atua no elemento inteiro, por toda a área aqui da minha estrutura. Quando essa carga vai passar para a viga, né? Quando a laje vai reagir sobre a viga aqui, na viga, a gente já viu ali no comecinho que a carga na viga
ela atua em quilonewton por metro. Ela é uma carga por unidade de comprimento, porque a área da minha seção, né, transversal da viga não é significativa. Então, quando eu vou aplicar a minha carga na viga, eu tenho isso aqui. Um apoiozinho, que aqui esses nossos apoios são os pilares. Né? Nossos apoios aqui são os pilares. E aí a carga que vinha da laje em quilonewton por metro quadrado, agora vai vir para cá, né, em uma unidade de quilonewtons. Opa, cadê minha caneta? Em quilonewton por metro, tá? Então ela vai vir distribuída aqui durante todo o comprimento da viga, tá? Que a gente vai chamar aqui de carga Q em quilonewton por metro. Então, como é que a gente vai fazer essa mudança aqui? Eu tenho a carga da laje, que ela é dada em quilonewton por metro quadrado. A área da laje a gente conhece, né? Ela é dada em metro quadrado. Então, eu tenho uma certa área da laje aqui que vai se apoiar em uma viga. Isso aí a gente vai ver na aula que vem, né? Como a gente vai dividir essa laje para se apoiar igualmente, se apoiar e distribuir sua carga entre as vigas. Porque quando a gente vê em planta, a gente tem isso aqui. Tá aqui a minha laje bonitinha. Aí eu tenho aqui uma viga. Outra viga aqui. Fazer aqui só uma laje simplesmente apoiada mesmo, para ficar mais fácil o exemplo. E outra viga aqui. Pilar, 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 pilar. A área total da minha laje é uma área que eu conheço. Ela vai ser, né, LX vezes o LY. Aqui o meu menor vão, LX, tá aqui meu maior vão. Só que essa área aqui é da laje completa. É como se toda a minha laje estivesse sendo pesada. E essa laje, ela não está apoiada só em uma única viga. Ela está apoiada em 4 vigas. Ela está apoiada aqui na V1, na V2, na V3 e também na V4. Então, eu tenho aqui esses 4 apoios, né, para essa laje. Então, eu tenho que saber, né, eu tenho que saber calcular como que essa laje vai se dividir aí indo para cada viguinha dessa, tá? E aí a gente vai aplicar na aula que vem um método que a gente chama de charneiras plásticas, né? Onde a gente vai fazer o cálculo dessas áreas aqui. E aí a gente vai ter a área da laje que vai atuar em cada viga da nossa estrutura. E aí eu sabendo esse pedaço de laje aqui, multiplico pela carga dela e descubro a carga que essa viga vai receber. E aí divido pelo comprimento da minha viga. E aí com isso a gente consegue calcular, né, as reações de apoio, que são aí as cargas que as lajes exercem sobre as vigas, tá? Laje sobre as vigas. Com isso aqui, eu consigo fazer o que a gente chama de diagrama de momento fletor. A gente faz o nosso diagrama de momento fletor, que o valor aqui no centro é o QL2 sobre 8. E isso aqui é o nosso momento característico para dimensionar os nossos elementos. Então, quando a gente fazia lá aquele dimensionamento dos elementos, né, inicial, que a gente já tinha o elemento e já tinha o valor do momento dado na questão, agora a gente vai calcular também o valor desse momento, que tanto vai ser calculado para as vigas, quanto vai ser calculado para a laje também. A gente vai aqui seccionar a nossa laje em algumas faixas, né, de comprimento, e aí depois que a gente selecionar essas faixas aqui, eu meio que transformo essa minha laje, considero essa laje como se fosse uma viga, e aí vou calcular momentos aqui por unidade de metro, né? A cada metro da laje a gente vai ter também o cálculo desses momentos fletores, que é a partir daqui que a gente consegue dimensionar nossa área de aço, ok? Então hoje a gente vai ficar aqui no cálculo das ações, tá? E as reações e os momentos fletores vão ficar para a aula que vem, para na aula seguinte, então a gente fazer o cálculo da armadura, já conhecendo a metodologia completa do cálculo das ações, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Eu tô aqui com o chat aberto,
podem ficar à vontade. Vamos lá. Então, vamos ver aqui quais são as ações que nós vamos calcular, né, para essa laje, para esse tipo de laje que a gente está calculando hoje, que é a laje maciça. Por enquanto, a gente vai ficar focado somente na laje maciça, tá? Então, a gente tem aí que as cargas permanentes, né, que atuam na viga, a gente tem dois tipos de ações, né? A gente tem as ações permanentes, as acidentais. Então, as cargas permanentes na nossa estrutura, no nosso elemento laje, né, submetido à flexão, elas vão ser constituídas pelo peso próprio da estrutura, tá? Pelas sobrecargas fixas, ou seja, pelos elementos que vão conter ali, que vão estar contidos na viga. Como, por exemplo, peso de revestimentos, alvenarias, enchimentos e algum maquinário pesado que, porventura, a gente possa vir a ter. Então, as ações permanentes da laje, que é aquela ação que atua na estrutura durante toda a sua vida útil, ela é composta pelo peso próprio e pelas sobrecargas fixas, né, que acontecem ali em cima do nosso elemento de laje, ok? As cargas acidentais, por sua vez, elas vão atuar na estrutura em momentos específicos, né, da vida útil, e elas atuam em função da finalidade para a qual a estrutura foi projetada, tá? Para a qual a edificação tem a sua razão de existir. E aí as cargas acidentais, elas incluem uma variedade aí de fatores, né? Uma gama de alternativas. A gente tem peso de pessoas, peso de móveis, peso de materiais diversos, veículos e etc, né? Então, dentro de uma casa, de um domicílio unifamiliar, a carga das pessoas, ela é baixa, né? Eu tenho poucas pessoas circulando ali dentro de uma pequena residência unifamiliar. Mas se eu parto para uma edificação multifamiliar de 15 pavimentos, eu já tenho mais pessoas ali. Então, a minha carga de pessoas já vai aumentando. Se eu tenho uma escola, ou um hospital, ou uma academia, então eu tenho aí, além de peso de pessoas, em alguns horários, mais pessoas concentradas ainda, eu tenho aí todos os pesos dos equipamentos, dependendo do tipo de funcionalidade que a minha estrutura, que a nossa estrutura tiver aí aplicada na sua vida útil. Então, a gente tem que observar o que é que está sendo exigido, né, para calcular as nossas ações, tá? Então, assim, as ações permanentes, nós vamos calcular, tá? Essas ações permanentes aqui, as ações permanentes, elas são calculadas, elas dependem do nosso elemento, tá? Elas são calculadas e dependem aí principalmente da geometria e dos materiais. As ações acidentais, elas são normatizadas, acidentais, elas são normatizadas, tá? Pela norma NBR 6120, que é a norma de cargas para projetos de estruturas. Essa norma, ela é estruturas, ela é de 1980, mas ela sofreu uma atualização ano passado. Eu ainda não tenho uma atualização dela, então a gente hoje vai ver aqui a versão mais antiga, mas vou procurar para que a gente possa passar a utilizar a versão mais nova, tá? Dessa norma aqui, que é a 6120, que é a carga para projetos de estruturas, né? Para o dimensionamento aí de projetos de estruturas. Então, nós vamos calcular as ações permanentes, tá?
Ações permanentes, então, a primeira delas que a gente vai calcular é o peso próprio da estrutura, tá? Estruturas de concreto, elas são pesadas, né? E lajes maciças, elas são muito robustas. Tem falando dessa norma, ações acidentais para cada tipo de estrutura. Sim, a 6120, né, que é a norma de cargas acidentais, eu vou já mostrar ela aqui para vocês. Ela fala toda a sobrecarga que a gente vai aplicar em cada situação. Se é edifício unifamiliar, se é hospital, se é teatro, se é escola, se é escada, se é terraço com movimentação, se é terraço sem movimentação. Então, todos esses tipos de sobrecarga estão indicados na 6120. Além dessas sobrecargas, a gente também tem a indicação dos pesos próprios, dos pesos específicos dos materiais que podem vir a compor os nossos elementos, tá? Então, a gente vai já dar uma olhadinha aqui nela para ver do que é que ela se trata. Então, só continuando aqui, o peso próprio, né, ele é o peso do elemento em si. Então, a laje maciça, ela tem dimensões bem robustas, né, a gente tem um elemento bem robusto, a gente tem aí vãos que vão até 6 metros de comprimento e alturas que variam aí, né, vão até 15 centímetros. Então, é um volume muito considerável de um material que não é leve, porque o concreto, ele não é leve, ok? Então, o peso da laje, ele é calculado, tá, para um elemento de área unitária, tá? A gente vai calcular esse peso próprio aqui com unidade de quilonewton por metro quadrado também. Então, todas as ações nas lajes, elas vão ser uma carga por uma unidade de área. Essa unidade de área quer dizer o quê? Que eu estou calculando o peso em um bloco da minha laje que tenha dimensões de 1 metro por 1 metro. Então, eu preciso aqui saber da minha altura da laje, ok? Então, o peso específico, a gente precisa saber, para calcular o peso próprio, a gente precisa saber o peso específico dos materiais, tá? Peso específico é uma unidade de força por volume, né? A gente tem aqui o peso dele, na verdade, por volume, né? Perdão, é o peso desse elemento dividido pelo volume que ele ocupa. Então, é uma unidade que também é uma grandeza que também é tabelada, e os pesos específicos dos materiais a gente também encontra na NBR 6120, ok? Então, para calcular o nosso peso próprio de uma laje unitária, digamos assim, né, de área de 1 metro quadrado, 1 vezes 1, a gente vai multiplicar o peso específico do elemento vezes a altura do elemento, porque aqui eu tenho lajes, né, de 1 por 1 metro. Então, quando eu calcular isso aqui, a unidade de peso específico é peso por volume. E a altura do elemento, ela é dada em metros, né, uma unidade de comprimento. Com isso, a unidade de peso próprio da estrutura, a gente obtém aqui quilonewton por metro quadrado, que é exatamente uma carga por unidade de área, ok? Então, para as nossas cargas permanentes, para as nossas ações permanentes, a gente chama de G, e as ações acidentais a gente vai chamar de Q. É só uma convenção mesmo, tá? Ações permanentes a gente representa pelo G, e as ações acidentais nós vamos representar aqui, tá? Pela letrinha Q. Ok? Então, a gente tem só que prestar atenção nisso. Então, peso próprio é uma ação permanente. E com isso, ela vai ser aqui G do peso próprio, tá? Então, essa é a primeira ação que a gente vai calcular quando pegarmos aí uma laje maciça para dimensionar. Calcular o peso próprio dela, a carga de peso próprio, carga do peso próprio por unidade de área. Se eu quiser saber o quanto que a minha laje inteira vai pesar, eu multiplico pelo tamanho dos meus vãos, né? Multiplico por LX e por LY, e aí eu vou ter o peso concentrado dessa minha laje que a gente está calculando.
A segunda ação que a gente vai calcular é o peso do revestimento, tá? O peso do revestimento, ele também é uma ação permanente. Então, o peso do revestimento, ele inclui a pavimentação e o revestimento da face inferior da laje, ok? O que é que a gente tem aqui? Tem a laje, né, aqui, e aí eu tô pisando aqui na minha laje e tal. Então, o meu revestimento, ele vai contar aqui, ó, né, com esse chãozinho aqui, que é onde a gente tá pisando. Então, eu tenho que ter a camada de preparo para receber esse meu piso, né, e eu tenho que ter também o peso próprio, o peso do revestimento em si, tá? Quando a gente tem situações usuais, tipo de edifícios com pisos cerâmicos, a gente adota esse valor como sendo 1 kN por metro quadrado. Quando a gente não tem piso cerâmico, quando a gente tem pisos diferenciados, aí a gente tem que fazer o cálculo desse peso também, tá? Então, o peso do revestimento, ele vai ser igual a um somatório das espessuras dos revestimentos vezes os pesos específicos dos elementos que o compõem. Por que esse somatório? Porque o revestimento, ele não é feito só de um único material, como é a laje completa que a gente calculava lá no peso próprio. No revestimento eu tenho o revestimento final, né, que a gente chama de pavimentação. Eu tenho a pavimentação, eu tenho normalmente aqui um contrapiso, eu tenho aqui um embolso e tenho um reboco, né? Então, embolso e reboco são materiais de argamassa. Contrapiso é concreto. E pavimentação, normalmente eu vou colocar aqui cerâmica, tá? Mas nem sempre é piso cerâmico. Cerâmica ou outros, tá? Então, posso ter mármore, posso ter granito, posso ter madeira, posso ter pedra, posso ter concreto também na pavimentação, né? Muito comum, pisos de concreto também. Então, assim, vai depender de como, vai depender do projeto, né? Do material especificado no projeto, ok? Então, vou fazer aqui um exemplo de como se daria o cálculo de uma camada de revestimento, tá? Que não é composto por piso cerâmico, ok? Então, aqui eu quero calcular o peso próprio do revestimento de um revestimento que é composto por 2 centímetros de contrapiso, um estuque de argamassa de 1,5, tá? E um piso de mármore aí de 2,5 centímetros. Então, eu tenho um piso que é assim. Ele tem aqui 2 centímetros de contrapiso. Contrapiso. Aí eu tenho mais 1,5 de argamassa. E tenho 2 centímetros de mármore. Então, eu tenho aqui 2 centímetros, 1,5 centímetros e 2 centímetros aqui de contrapiso. Para encontrar os valores dos pesos específicos desses materiais, eu preciso da NBR 6120, tá? E aí, com esses pesos específicos, eu consigo calcular o meu revestimento. A NBR 6120 é essa daqui, tá? Cargas para cálculos de estruturas de edificações. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dela. Essa é a versão de 1980, né? Já temos aí uma versão mais atualizada, mas como eu não tenho ainda, vamos ficar com essa aqui mesmo, ok? Ela é uma norma curtinha, só de 5 páginas, que é bem prática, né? Bem fácil da gente chegar e achar o que a gente está procurando. Então, fala aqui das cargas permanentes, né? O que são as cargas permanentes, o que são as cargas acidentais, os objetivos da norma, e aí na própria norma ele define
que carga permanente nós vamos chamar de G e carga acidental nós vamos chamar de Q, né? Então ele fala aqui um pouco sobre as condições específicas dessas desses dois tipos de carga, né? Dessas cargas verticais. Algumas condições peculiares aqui, tá? Que aí é quando a gente tem depósito de máquina ou caixa forte, etc. E para algumas cargas verticais aí que são de uso rotineiro. Então, e ela nos traz as tabelas, ok? A primeira tabela que a NBR 6120 nos traz é a tabela de peso específico dos materiais de construção. Então, a gente tem diversos materiais que são aplicados na construção e a tabela 1 da norma, ela nos dá aqui quais são os pesos específicos de cada material desse. Então, nós temos o grupinho das rochas, que aí tem arenito, basalto, gnais, granito, mármore e calcário, aqui com os seus respectivos pesos aparentes, né, pesos específicos aparentes. A gente tem o grupinho dos blocos artificiais, e aí entram blocos de argamassa, cimento de amianto, lajota cerâmica, tijolo furado, o tijolo maciço, né, tijolos sílico-calcários. Agora já tem outros tipos de materiais também na nova atualização, né? A gente tem aqui o terceiro bloquinho, terceiro grupinho, que é o grupinho de revestimentos e concretos. E aí entra argamassa de cal, cimento e areia, argamassa de cimento e areia, argamassa de gesso, concreto simples e concreto armado, tá? Então a gente tem aqui esses tipos de revestimentos e concretos, cada um com o seu peso específico. A gente tem aqui o grupinho das madeiras, né, diversas madeiras que são aplicadas como revestimento também. A gente tem um grupinho dos metais, né, aço, alumínio, bronze, chumbo, cobre, ferro fundido, estanho, zinco, latão. E nós temos também materiais diversos, né, alcatrão, asfalto, borracha, papel, né, plástico em folhas e vidro plano, ok? Eu quero só atentar vocês aqui a um detalhe. A gente sempre fala, né, que estruturas metálicas elas são bem mais leves do que estruturas de concreto armado. E isso é verdade, tá? Mas isso não quer dizer que o aço é um material mais leve que o concreto, porque ele não é. Ele é um material muito mais denso. Se vocês olharem aqui para o peso específico do concreto armado, ele vale 25 kN por metro cúbico, tá? Enquanto o do aço vale 78,5 kN por metro cúbico. Então, o aço ele é mais que o dobro, ele possui mais que o dobro do peso do concreto armado. A diferença, a eficiência de estruturas metálicas se dá ao fato de que o aço ele consegue resistir os mesmos vãos que o concreto armado, se utilizando bem menos material. E aí, como eu vou usar menos material, a minha estrutura vai ficar mais leve. Mas o material aço em si, ele é mais pesado do que o material concreto. Se a gente pegar 1 metro cúbico de aço e 1 metro cúbico de concreto, a gente vai ter, né, 78,5 quilos para o aço, enquanto a gente vai ter somente 25 para o concreto armado. E se for concreto simples, vão ser só 24, tá? Então tem essa observação que eu gosto de fazer, porque às vezes a gente se induz a pensar que o aço é mais leve que o concreto, mas na verdade ele não é mais leve, tá? Ele é apenas mais eficiente, e aí quando a gente alcança os mesmos vãos, a gente consegue vencer esses vãos com menos material, por isso as estruturas metálicas se tornam mais leves do que as estruturas de concreto, tá? Então, pra gente retirar, assim, aí aqui na tabela 2, a gente tem os valores mínimos, tá? Para as cargas verticais, que são as nossas sobrecargas. Eu não vou entrar aqui nessa tabela 2 agora, eu vou ficar só nessa, porque eu vou pegar aqui os valores dos pesos específicos dos nossos materiais. Então, lá no nosso exemplo, nós tínhamos revestimento de mármore, né? O mármore, o peso específico dele é 28 kN por metro cúbico. Nós tínhamos contrapiso de concreto magro, né? Então, a gente tem aí o contrapiso de concreto, que a gente pode adotar 25 também, para
peso específico, e nós temos estuque de argamassa, né? Estuque de argamassa a gente considera argamassa padrão de cimento e areia, argamassa aí com 21 kN por metro cúbico. Então, voltando lá para o nosso exemplo, né, a gente teria a placa de mármore, ela possui um peso específico de 28 kN por metro cúbico, que a gente acabou de olhar lá na norma. E a espessura dela é de 2 centímetros. Mármore, 2,5, né? Mármore 2,5. Eu coloquei 2 aqui, mas é 2,5. Deixa eu ajeitar. 2,5 centímetros, ok? Então, peso específico do mármore 28, espessura da camada de mármore 2,5 centímetros. Então, multiplicando isso aqui, 0,70 kN por metro quadrado. A carga sempre em unidade de área, né? A argamassa de cimento e areia, né, ela possui aí peso específico de 21 kN por metro cúbico, que a gente também viu lá na norma. E a espessura dela, argamassa, estuque de argamassa com 1,5. Tá errado aqui. Argamassa de cimento de areia é 1,5, não é 0,2. Tará, tará. Contrapiso. Ah, entendi. Reboco inferior. É porque o contrapiso aqui não é de concreto. Entendi. Contrapiso, né, que é a argamassa de cimento e areia aqui. Essa argamassa, ela é do contrapiso, que eu achava que o contrapiso era de concreto, tá? Então, aqui é do contrapiso, tá? 2 centímetros. E o reboco inferior, que é o estuque de argamassa aqui, que é o nosso reboco, é 21 kN também, que é o nosso peso específico, tá? Quando o contrapiso for de concreto magro, ele tem que ser especificado, que aí a gente vai utilizar o peso específico do concreto e não da argamassa, tá? E aí, fazendo esse somatório aqui, a gente encontra que o peso total aqui do revestimento é de 1,44 kN por metro quadrado. Então, a carga de revestimento, por ser de mármore, né, deu acima de 1. Mas quando a gente tem piso cerâmico, normalmente dá em torno de 1 mesmo, dependendo ali, ainda mais agora, né, que a gente possui as argamassas colantes, as próprias argamassas que economizam muito na aderência ali entre o contrapiso, o piso e o próprio revestimento. Então, a gente consegue aí amenizar mais ainda essas cargas de revestimento, tá? Então, nosso peso de revestimento aqui seria 1,44 kN por metro quadrado. Por isso que a gente faz esse somatório da espessura do revestimento vezes o peso específico do material. Tá? Se eu tivesse aqui outro piso, um piso de madeira, eu iria lá na norma e olharia qual é o peso específico do IP, né? E não do mármore. Então, depende muito da situação e do projeto que a gente está, né, efetivamente. Nós temos que calcular também as cargas das paredes, tá? Que são as nossas cargas de alvenaria. Carga de parede também é uma ação permanente, tá? Então, a gente tem que calcular essa carga na nossa estrutura também. As cargas de parede, tá? Quando elas são apoiadas diretamente na laje, quando a parede está sobre a laje, a gente considera que elas vão ser distribuídas uniformemente na laje. Quando a gente vai fazer o nosso projeto estrutural, o nosso lançamento estrutural, a gente começa a fazer o nosso lançamento, a nossa concepção, seguindo ali o alinhamento de alvenarias. Mas nem toda parede vai ficar em cima de uma viga, né? Nem toda parede necessita ter uma viga embaixo. Por que a gente faz isso? Por que a gente coloca as nossas vigas a priori, né, embaixo das nossas alvenarias? Primeiro, para esconder o elemento estrutural, é muito mais simples de esconder. Quando eu já tenho uma alvenaria passando, eu escondo o meu elemento dentro dela. E segundo, porque quando acontece isso,
a minha viga absorve de imediato a carga da parede. A parede, ela não vai atuar sobre a laje, ela vai ser absorvida diretamente sobre a viga. A gente tem essa situação aqui. Aqui é a minha vigotinha. Aqui tá a laje. Muito bem desenhada, que faz gosto. Vou apagar aqui. Então, aqui tá a laje. E eu vou ter uma paredona aqui, ó. A viga tem a mesma espessura da parede. Então, a minha parede, ela vai ficar totalmente apoiada sobre o meu elemento de viga. A laje não vai nem saber que a parede tá ali, certo? Por isso que a gente também coloca, sempre que possível for, os nossos elementos estruturais, as nossas vigas, acompanhando ali os caminhos da alvenaria, porque aí eu absorvo a carga dessas paredes, elas vão ser absorvidas diretamente pela viga. Daí a viga vai ter duas origens de carga. Vai ter o carregamento que vai ser oriundo da laje e vai ter um carregamento que vai ser oriundo também da parede que está sobre ela, tá? E não é uma carga desconsiderável não, tá? Quando for mais para frente, a gente vai fazer aqui uma simulação de quanto é uma carga de uma parede dessa. Não é uma carga tão pequena não, a carga de uma parede, ela é realmente pesada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, assim, dependendo do bloco, né, do tipo de alvenaria que a gente for calcular, a gente vai adotar aqui os valores dos blocos de revestimento, né, de alvenaria, perdão. Nós temos tijolos maciços com 18 kN por metro quadrado, tijolo furado, né, que é 13 kN por metro quadrado, lajotas cerâmicas também, que a gente pode usar lá no revestimento, ó, que são 18, né? Então, os tijolos basicamente são furado 13 kN por metro quadrado, tá? E nós temos os blocos de gesso, que aqui nessa norma não tem. Na nova eu acho que já tem, tá? A alvenaria de gesso, né? Os novos tipos de alvenaria que estão surgindo aí, que aqui em 1980 não se tinha ideia ainda que a nossa tecnologia ia evoluir tanto, né? Por isso que eu quero tanto pegar a norma atualizada, porque hoje, prédio de múltiplos pavimentos, construtoras comuns, né, prédios que não são de alto nível, são todos paredes de gesso, porque aumenta os vãos internos, elas são paredes mais finas e reduz muito o peso da estrutura, tá? Então a gente é bom ter essa opção também. Mas por enquanto que a gente não tem a norma, vamos nos concentrar aqui no tijolo furado, né, que é aí argamassa de peso específico de 13 kN por metro cúbico, tá? Então a gente tem alguns pesos específicos notáveis que a gente sempre vai utilizar. Peso específico do tijolo cerâmico é um deles, que é de 13 kN por metro cúbico. Nós temos também o peso específico de argamassa, né, de cimento e areia, que é 21. O peso específico do concreto também, que a gente sempre vai utilizar, né, que é 25. Então a gente acaba ficando com esses valores notáveis aí na cabeça, a gente acaba decorando, mesmo que sem querer, esses valores de peso específico que são tão comumente utilizados, tá? Então, assim, a carga nas paredes, elas dependem de como a parede está disposta na viga, tá? Quando a gente tem lajes armadas em duas direções ou lajes armadas em cruz, como é que a gente descobre se a laje é armada em uma ou em duas direções? Calculando a relação entre os vãos, né? A gente viu isso aqui na aula passada, tá? Entre os vãos. Então, como é que a gente calcula essa relação entre os vãos? O lambda é a relação entre o maior vão dividido pelo menor vão. Se o lambda for menor ou igual a 2, ela é armada em duas direções.
Se o lambda for maior do que 2, ela é armada em uma única direção, tá? Deixa eu ver aqui quem quer entrar. Caléu Furtado, quem é? Caléu, se identifique, quem é você? Quem és tu? Novo. Não quer falar comigo. Não deixou o microfone ligado ainda. Pra atrapalhar. Então. Sou eu, é a Vina, eu tô com o computador do meu irmão, desculpa. Não, tudo bem, é só pra saber quem era mesmo, tá? Beleza, tranquilo. Porque eu não conhecia o nome, sem problemas. Então, quando a gente tem essa relação aqui, né, menor ou igual a 2, ela é armada em cruz ou armada nas duas direções. Quando a gente tem essa relação maior do que 2, ela vai ser armada em uma única direção, tá? Então, a carga das paredes, ela vai poder ser distribuída uniformemente na laje, tá? Que paredes são essas? São as paredes que, porventura, se encontrem aqui, no meio da laje. Tem uma parede aqui, outra parede aqui, dividindo, né, entre 2 escritórios e uma cozinha, sei lá. Então, a gente vai ter essas paredes zanzando por dentro da nossa laje, e aí são essas paredes que a gente vai distribuir, né, sobre a nossa laje. Seguindo essa fórmula aqui, tá? A carga de alvenaria, que também é dada em quilonewton por metro quadrado, ela vai ser o peso da alvenaria, né, vezes o comprimento da alvenaria, vezes a altura dela, dividido pela área da laje, tá? Como assim? O que é isso, né? O que são esses pesos da alvenaria, o que é esse comprimento da alvenaria? A parede, ela é isso aqui. Ela é um elemento que ela é assim, né? Ela é um prisma, ela é um elemento prismático. Então, ela tem um comprimento aqui, ó, uma largura, né? Isso aqui é o nosso L da alvenaria. Aqui é onde a gente coloca os porta-retratos pendurados. Ficou parecendo outra coisa, né? Totalmente diferente. Deixa eu apagar os porta-retratos, que não ficou muito bom, não. Nós temos também a altura da alvenaria, né? A altura da alvenaria, que é a altura da parede aqui. E nós temos aqui o peso da alvenaria, tá? O peso da alvenaria, ele vai ser dado por a espessura aqui da alvenaria vezes o gama dele, tá? Isso aqui é o bloco. É a espessura do bloco vezes o peso específico do bloco, mais a espessura do reboco vezes o peso específico do reboco. Porque a alvenaria ela é composta por blocos e aqui na frente eu venho e coloco um reboco, né? Então eu tenho que saber qual é a espessura do meu bloco e quanto é que vale aqui, né, o meu peso específico dela, tá? Então, isso aqui é em metros, espessura, aqui quilonewton por metro cúbico, mais reboco é metro também, vezes quilonewton por metro cúbico. O peso da alvenaria, ele é uma unidade já em quilonewton por metro quadrado, tá? Então, a unidade do peso da alvenaria aqui é quilonewton por metro quadrado. Vezes o L, vezes o H, que também são unidades de metro, eu tenho quilonewton dividido pela área da laje, tá? Quem é que vai ser a altura da alvenaria? A altura da alvenaria vai ser isso aqui. Deixa eu apagar aqui para arranjar um espacinho. Fazendo aqui um corte. Nossa.
aqui é a viga, aqui é o pilar, aqui é o pilar, tá? E aí a minha parede tá aqui dentro. Tá fechando aqui esse poste, que eu tenho uma parede, eu tenho uma alvenaria. De tijolos cerâmicos aqui. Pronto. Linda a minha parede, sensacional. Então, o que é que a gente tem? Como é o nome dessa altura que vai do chão até o fundo da laje, lá até o fundo da viga, ou da laje, né? Dependendo, até o forro. Como é que a gente chama essa distânciazinha aqui? Daqui pra cá. É o nosso pé. O pé direito. Nosso pé direito, né? Então, a altura da minha alvenaria vai ser a altura do pé direito, ou a gente tem que conhecer as dimensões, né? Vai ser ali, na verdade, o pé direito ele vai até a laje, né? Ele vai do chão até a laje. Se aqui eu tenho uma viga, a viga ela é mais alta do que a laje. Então, se eu tiver paredes aqui embaixo de vigas, né? Então tem que ser a altura do pé direito até menos a altura da viga, porque o pé direito ela vai até a laje. Então eu tenho que tirar ali o restante da altura da viga. Então para isso a gente precisa dos cortes das plantas para saber aonde tem a parede e qual vai ser a altura de cada parede. Dá um pouquinho de trabalho de analisar isso aí, mas a gente chega lá, né? Sabendo, conhecendo o projeto é muito mais fácil do que fazendo assim desenhos aleatórios. Então a gente vai aí calcular, né, as cargas dessa paredinha aqui. Ver se tem resolvida. Tem não. Determinar a carga das paredes atuantes na laje abaixo representada. As alturas das paredes correspondem a 306 e são construídas de tijolos furados de 9 centímetros e reboco de 1,5 em cada lado, tá? Então, a gente tem essas duas paredes totalmente aleatórias aqui, perdidas nesse limbo, pra gente calcular a carga dela, tá? Ei, sai. Meu filho? 306 é muito alto, né? Essa parede, vou mudar. Vou botar 2,80. Porque senão vai ficar... é o castelo de Grace com isso aqui. A altura de 2,80, tá? Aqui tem os comprimentos, tijolo furado de 9 e largura de reboco de 1,5 de cada lado. Então, vou só anotar isso aqui para não esquecer. Reboco 1,5 centímetro de cada lado. A alvenaria aqui, né, a largura da alvenaria é de 9 centímetros. E a altura da laje aqui, a altura da alvenaria, ela vai ser de 2,80, não foi que eu coloquei? 2,80 metros. Então, vamos calcular aqui a carga dessas duas paredes, tá? Que vão ser distribuídas aí no decorrer da nossa laje, tá? O pé da alvenaria, é o que a gente vai calcular aqui separado, ele é a largura da alvenaria vezes o seu peso específico, mais a espessura do reboco, vezes o seu peso específico também. A largura da alvenaria é a largura do tijolo, né? A alvenaria que é o tijolo. Então, a largura do tijolo é o tijolo de 9 centímetros. 9 centímetros é 0,09 metros. Quanto é o peso específico do tijolo cerâmico, que é o material? 13 quilonewtons por metro cúbico. Eu vou
colocar com as unidades aqui para vocês entenderem melhor, tá? 9 metros vezes 13 quilonewtons por metro cúbico. Mais, quanto que vai ser a nossa espessura do reboco? Se eu tenho 1,5 de cada lado, eu tenho 2 vezes 1,5. Então, eu tenho, ao todo, 3 centímetros de reboco, né? Porque eu tenho 1,5 vezes 2. 3 centímetros de reboco. Então, a espessura dele vai ser 0,03 metros, vezes o peso específico do reboco. O reboco é argamassa 21 quilonewtons por metro cúbico. Então, a nossa carga aqui na alvenaria, carga da alvenaria, vai ser 0,09 vezes 13, mais 0,03 vezes 21. 1,8 quilonewtons por metro quadrado, tá? Então, nós temos que a carga da alvenaria é isso aqui. Cada metro quadrado de alvenaria pesa 1,8 quilonewtons. Então, vou dividir agora essa carga, essa parede em cima da minha laje. Mas, antes de tudo, eu vou calcular a carga da minha parede completa. A parede é tudo isso aqui. Que tem 2,80 de altura. E tem... quanto de largura aqui, hein? Ah, sim. Uma tem 2,5 e a outra tem 2,2, né? Uma tem 2,5. Vou pegar a primeira 2,5 aqui, tá? Então, eu vou chamar essa aqui de parede 1 e a de 2,2 de parede 2. A parede 1 é essa daqui. Então, eu tenho o peso dela por unidade de área, mas eu preciso saber quanto que ela pesa integralmente para depois dividir aqui sobre a área da minha laje, tá? Então, a carga de alvenaria, ela vai ser a carga das duas lajes divididas pela área total da laje. Então, eu vou botar aqui, parede 1. Vou fazer separado, tá? Então, o G da alvenaria 1 vai ser igual a carga por unidade de área dela, que é 1,8, vezes o comprimento dela, 2,5, a altura, 2,8. Isso aqui é a carga total da parede. E aí eu vou distribuir essa carga total pela área da laje. LX vezes LY, tá? Então, a carga da alvenaria 1, só da parede 1, vai ser 1,8 vezes 2,5 vezes 2,8, dividido por 6, dividido por 3,5. Então, essa única parede aí gera aqui uma carga de 0,6 quilonewtons por metro quadrado, tá? Agora, vamos para a parede 2. A carga que a alvenaria 2 gera aqui vai ser 1,8 vezes. Agora, não é mais 2,5. A parede 2 ela tem um comprimento de 2,2 vezes 2,8, que é a altura dela também. E eu vou dividir isso aqui pela área da laje. Então, a carga da alvenaria 2, da parede 2, vai ser 1,8 vezes 2,2 vezes 2,8, dividido por 3,5, dividido por 6, 0,53 quilonewton por metro quadrado. Então, portanto, a nossa carga de alvenaria aqui nessa laje vai ser o somatório das duas, né? Tá distribuída por toda a área da laje, então não tem problema de eu fazer isso aqui. G da alvenaria 1 mais o G da alvenaria 2. E vai ser 0,6 mais 0,53. Então, a nossa carga dessas alvenarias aí, em cima dessa laje, vai ser de 1,13
quilonewtons por metro quadrado. Então, cada metro quadrado de laje vai ter, além de tudo mais, essa carga aí de parede, tá? 1,13 vezes 1,13 quilonewtons por metro quadrado. Isso se a nossa laje for armada em duas direções, tá? Se a nossa laje for armada em uma única direção, as paredes, elas vão estar paralelas com relação ao maior lado da laje ou ao menor lado. Tipo, eu tenho isso aqui. Uma laje armada em uma única direção é uma laje assim, compridona. Então, a parede, ela pode estar paralela ao menor lado da laje, ela pode estar aqui. Ou ela pode estar paralela ao maior lado da laje. Ela pode estar aqui. Tá? Então, assim, a carga da parede, que é paralela ao maior lado, que é essa segunda opção aqui, ela vai ser considerada como uma carga linear, né, uniformemente distribuída ao longo da sua largura, tá? Então, a largura tá aqui, essa é a largura da laje, né? E aí a gente vai colocar essa parede com a carga distribuída uniformemente aí sobre a sua largura. E a carga da alvenaria vai ser o P da alvenaria vezes a altura dela, né? Aqui eu não vou dividir pela área da laje, eu vou apenas colocar como uma unidade direta de quilonewton por metro aqui, tá? Ela entra diretamente já em quilonewton por metro. E quando a gente vai fazer o dimensionamento dessas lajes, a gente vai discretizar essa laje, vai escolher uma altura e aí vai meio que transformar essa laje em um quinhão de carga, né? Que a gente chama de quinhão de carga, que tem largura de 1 metro. E a gente transforma a nossa laje em um elemento com 1 metro de largura e a nossa carga, então, ela fica, né, em quilonewtons por metro, cenas dos próximos capítulos também, tá? Então, vamos aqui agora falar um pouco das ações acidentais. Tudo tranquilo aí com vocês? Alguma dúvida? Que horas já são? 3, vale, meu Deus. 3:06. Tô acabando, tá? As cargas acidentais, né, que são as nossas ações variáveis, elas vão atuar na estrutura, né, nas edificações em função do uso da estrutura, tá? E elas vão ser aí supostamente distribuídas igualmente nas nossas lajes, ok? Então, os valores mínimos dessas cargas, eles são fornecidos na NBR 6120, tá? Que é essa tabela aqui que eu falei, ó. Tabela 2, tá? São os valores mínimos das cargas verticais que a gente vai ter atuando na nossa estrutura. Então, aqui estão os tipos de estrutura e a carga que eu tenho que considerar. Vamos lá. Arquibancadas, a carga é de 4. Balcão, banco, aí dentro do banco, se eu tenho escritórios ou banheiros, 2. Se eu tenho salas de diretoria e gerência, 1,5. Bibliotecas, varia para sala de leitura, 2,5. Para sala para depósito de livros, 4. Ou salas com estantes de livros, que vão ser 6, né? Casas de máquina, né? Que aí já é para ser incluído, né, o peso da máquina, que vai ser determinado, mas a gente tem o valor mínimo. Cinemas, a parte da plateia, plateia com assento fixo, plateia com assento móvel e banheiro. Clubes, como um todo, né? Corredores, se são com ou sem acesso público. Cozinhas não residenciais, né, que a gente vai determinar em cada caso, porém no mínimo 3. Depósitos, edifícios residenciais, que é o nosso foco aqui, né, dormitórios, salas, copa, cozinha e banheiro, 1,5. Dispensa, área de serviço, lavanderia, 2, tá? Escadas, escolas, escritórios, forros, né, sem acesso a pessoas. Galerias de arte, galerias de loja, garagens, ginásios, hospitais, laboratórios, lavanderias, lojas, restaurantes, teatros, terraços e vestíbulos, né? Então, essa tabela aqui, eu vou ter que comparar depois com a tabela que foi atualizada, né?
do ano passado e ver se mudou alguma consideração de carga. Eu acho que não, acho que acrescentaram novos tipos de carga, né? Mas eu tenho que fazer essa conferência antes de dar uma certeza, ok? Então, a gente tem que essas cargas, sobrecargas, elas são calculadas, então, dessa forma, tá? E aí, para finalizar aqui, só adicionar aqui mais esse slide, a gente vai ter, então, que, né, o resumão da aula de hoje que a gente tem aqui. Portanto, as ações em uma laje são encontrados pela equação, tá? A gente vai ter, então, que a carga da laje, né, vou chamar aqui de G, vai ser proveniente de uma parcela que vem do peso próprio, mais uma parcela que vem do revestimento, mais uma parcela que vem da carga de alvenaria, mais uma parcela que vem da sobrecarga ou das cargas acidentais, tá? Então, a gente tem esses três termos aqui, que são cargas permanentes, e aqui que é a nossa carga, nossa ação, né, acidental. Então, a minha carga aqui, a unidade dela é carga por unidade diária, tá? Então, a gente vai ver a partir da próxima aula como é que a gente vai pegar essa carga calculada e começar a calcular as reações de apoio, né, das lajes sobre as vigas e também os esforços, né, os momentos fletores aí, que a partir desses momentos a gente vai voltar lá e calcular, tá, a área de aço da nossa laje maciça. Então, temos aí muito trabalho pela frente, mas por hoje eu fico por aqui, tá?